Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora reagir os comentaristas do programa Jogo Aberto falando aí sobre, infelizmente, a derrota do Flamengo para o Vasco no Clássico, né? E agora o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Meu amigo, o couro vai comer. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Vitor Pereira não está conseguindo colocar o time para jogar. E eu gostaria que você deixasse seu palpite aí, a sua opinião nos comentários. O que você tá achando aí desse trabalho do Vitor Pereira? Escreva nos comentários. E um detalhe importante, chega aqui, nação, deixa o like, porque aqui é Flamengo, tá certo? Se você não é inscrito, eu convido que você se inscreva e ative o sino das notificações. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, onde ali você terá tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a fazer já no começo desse mês, de R$3.000 a R$5.000. Clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos, canal ESPN Brasil e Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Depois de um ano, o Maracanã voltou a receber o Clássico dos Milhões. Quase 70 mil pessoas compareceram. Dentro do estádio, uma linda festa. Fora, muita confusão. Enquanto o Cruz Maltino começou o jogo fora do G4, o rubro-negro precisava vencer para conquistar a Taça Guanabara. O começo do jogo foi como o esperado. Flamengo mais com a bola e o Vasco tentando se defender. Arrascaeta assustou no primeiro minuto. Parou na trave. Os ânimos estavam à flor da pele, muitas faltas. O Fla pressionava. Quando a Arrascaeta recebeu na entrada da área, deu um lindo toque para Gabigol. Léo Jardim defendeu. O Vasco respondeu com Pedro Raul. O atacante soltou uma bomba de fora da área. A bola bateu na trave. E não parou por aí. Olha essa sequência do centroavante vascaíno. Primeiro recebeu de Alex Teixeira e mandou por cima. Depois dessa cobrança de falta, novamente parou no travessão. Nosso time tá bem no jogo. Fazer pequenos ajustes ali, que agora o Maurício vai fazer. Voltar para o segundo tempo e ir atrás da vitória. Seguindo as instruções de Vitor Pereira, o Flamengo passou a arriscar mais de fora da área. O Vasco da Gama está jogando no contra-ataque. E cabe a nós, temos tranquilidade e mantemos a nossa ideia de jogo para tentar fazer o primeiro gol. Ainda na etapa inicial, o zagueiro Miranda foi substituído depois de sofrer uma pancada no pé. O argentino Capasso fez a sua estreia. Na volta do intervalo, logo aos 3 minutos, o Vasco abriu o placar. Piton levantou na área e Puma Rodrigues encheu o pé. Golaço do Puma! Uma pancada indefensável do lateral direito do Vasco da Gama. Sí, la verdad que la vi que venía, le pegué y bueno, entró ahí y sirvió para los 3 puntos. A partir daí, o time de Barbieri ficou confortável para defender e contra-atacar. Gabigol podia ter empatado, até ensaiou uma bicicleta. Arrascaeta também ficou perto de deixar tudo igual. A grande chance do Vasco ampliar veio nesse lance. Ayrton Lucas puxou Marlon Gomes dentro da área. Pênalti para o Vasco. Pedro Raul foi para a cobrança e Santos defendeu. O goleiro rubro-negro estava precisando dessa moral. Já no fim, Cebolinha quase fez um golaço. Léo Jardim evitou. Trabalho muito para chegar nos jogos e poder ajudar a equipe. Eu fico muito feliz de poder contribuir com a vitória, com o resultado positivo da equipe. O
Flamengo perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca e ainda desperdiçou a oportunidade de conquistar a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Agora a responsabilidade fica para quarta-feira. O rubro-negro vai enfrentar o Fluminense aqui no Maracanã e basta um empate para a equipe de Vitor Pereira fechar o primeiro turno na liderança. O que podemos controlar é o trabalho e os golos há de aparecer, porque eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, que mais dia menos dia as coisas não surjam. Portanto, próximo jogo, grande oportunidade para nós, para ganhar esta taça. Quando eles correm, pressionam, quando eles lutam, quando eles trabalham, do primeiro ao último minuto, a responsabilidade é sempre minha. Sempre. Assumirei, darei sempre a cara por eles. Virei aqui e darei sempre a cara por eles. Gabigol aproveitou para mais uma vez sair em defesa do trabalho do português. A gente está trabalhando muito, se ajustando em cada jogo. A gente joga praticamente todos os dias e assim a gente vai melhorando nos jogos e nos treinos, vendo vídeos. Ele é um cara excepcional. Precisamos trabalhar mais, falar menos. Esse resultado manteve a equipe de Barbieri viva na competição. Agora precisa de apenas uma vitória simples diante do Bangu na quinta-feira para avançar para as semifinais. Feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição. Mas uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme. A vitória do Vasco trouxe tanta confiança que o Meia Nenê, que completou 200 jogos no Clássico e só tem contrato até o fim do Carioca, já está pensando até em adiar a aposentadoria. Ainda dá para jogar mais um pouquinho, vamos ver. Isso não vai depender só de mim, do Vasco também. A gente vai ainda não conversamos ainda sobre isso, mas eu penso sim nessa possibilidade de estender até dezembro. Lavou a alma, né? Precisava dessa vitória. Vai cair. Quem vai cair? Quem vai cair? Não entendi. Ah, não, o mas já caiu. Ah, não, já caiu. Não, Vitor Pereira. Ah, tá, achei que era o Saci já caiu já. Achei que era, não. É que quando fala em cair, quem tava mais perto da Série B, não... Né? Mas tá longe lá, hein? Do que? Eu tô perdidinho, mano. Você não vai falar do Flamengo e do Vasco? Do Flamengo e Vasco. Mano, por que minha cabeça tá no... É o VP, vai cair, é o VP. Não, vai cair não. O Rodrigo Caio já saiu dando moral pra ele, o Gabigol, os caras estão tudo fechados com ele lá, não vai cair não. Agora clássico contra o Fluminense, hein, quarta-feira. Clássico contra o Fluminense, mas só parabenizar o Vasco, né? O Vasco, muito bem. Prato de comida, né? Os caras estavam ligadíssimos. Golaço do Puma, golaço. Aquela fatiada, golaço. O Vasco, eu acho que na vontade o Vasco foi melhor. E aí o Flamengo precisa levantar a cabeça, senão o Fluminense também está ligado, o Fluminense, né? Não tá mais comigo, né? Já no debate. Falando de um jogo que a gente não viu, né? Porque ele fala, vi um time comprometido do início ao fim, tentando impor Correu o jogo. muita vontade. Também, se o Flamengo não tentar impor o seu jogo aos adversários, sendo melhor que todos eles, isso é o mínimo que se espera. E quanto mais ele fala que os jogadores estão se empenhando, mais sobra para a conta dele. É o que eu ia perguntar. É ele que tem que resolver. Ele é o maior responsável, o Vitor Pereira, por esse momento do Flamengo? Eu acho que ele é um grande responsável. O time perdeu muita coisa que tinha. Ih, rapaz. O que é isso aí? Ah, eu achei que era aquele negócio Você acha que o Vitor Pereira... Não deu pra entender. Você se importa de eu interrompê-lo? Por favor, coloca as mãozinhas. Eu vou ceder meus minutos. Poderia dar a palavra para a senhorita que repete a pergunta, soltou a voz? Não, repete a pergunta. Eu vou repetir a pergunta. O Vitor Pereira é o maior responsável pelo momento do Flamengo? Sim! Você quer trocar o Vitor Pereira por... Sim! Naquele programa ele perguntava, né? Você quer trocar, você quer Uma trocar? palavra, Natália Ferrão. Explique, por favor. Ele é o maior culpado. Ah, você vai me desculpar, Abel. O cara tem a saída do Pedro. Ele põe mais um meio-campista de, teoricamente, marcação, que é o Gerson. Você vai jogar só com o Gabigol? Com a Arrascaeta na sua pior fase fisicamente? O Gerson joga, não, Natália. que teoricamente é mais de recomposição. Teoricamente seria mais de recomposição. Ele jogou com 3 volantes. No papel, ele jogou com 3 volantes. 2 meio-campistas. Então, ele jogou num 4-5-1 contra o Vasco. O Gerson não é volante, o Gerson joga. O Gerson é um adílio dos tempos modernos. O Pedro sai... O Gerson lá na França jogava lá na frente, São Paulo. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira ele não analisa o time adversário. Essa é a sensação. Nunca, né? Boa. Nunca. 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 A sensação inclusive, que eu tenho... adversários óbvios.
é Como que o ele tá tão focado e tão concentrado em colocar o que ele acha, o que ele pensa para os seus jogadores, que ele esquece de olhar o outro lado. Porque, para mim, o treinador hoje que consegue sobressair é o treinador que olha para o time adversário e modifica, nem que seja taticamente, sem mexer em peças, a forma do seu time jogar. O Vitor Pereira não faz isso. O Vitor Pereira faz mais do mesmo e ainda faz errado. Então... Não, e foi trazido como o homem que tinha a fórmula do amor, né? É isso que eu fico doido. Fico doido com isso, porque... Fica o quê, professor? Fico doido com isso. Porque mandaram o Dorival embora porque o homem não tinha grife. E aí o Vitor Pereira chega como se fosse o mago do futebol bonito, né? E a única coisa que ele fez foi desarrumar o que estava arrumado. Estou esperando ele, é a vez dele. Vai, mostra. Encontro a fórmula do amor. Acho que a gente fala a questão de tempo, de trabalho, que tem que dar tempo. Tem toda essa questão quando você pega um time a ser construído. Ele desconstruiu o Flamengo. Né? Ele tinha um time arrumado, ele precisava melhorar esse time. Ele não precisava desmontar o time e tentar começar do zero. É diferente, a gente fala de tempo e tempo é importante. Da Libertadores. Não, a gente fala de tempo e tempo é importante, mas quando a gente fala de tempo é para o cara que está chegando e vai conhecer o elenco ainda não tem definição, tem muita contratação, muita gente vindo de fora, é um time que você tem que reconstruir. O Flamengo tinha uma base, tinha um time. Saíram 2 peças importantes? Saíram 2 peças. O Rodinei era uma peça importante. Apesar da contestação... Quando jogado, quando estava lá, era desvalorizado. Né? Agora que saiu... O João Gomes, principalmente. João Gomes era uma peça importante. Só um pitaquinho sobre tempo. Quando a gente fala tempo para técnico, não é assim, olha, vou te dar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto para ver como o time está. Tempo implica evolução. Exato. Tem que ter evolução. E não há. Eu não estou vendo evolução nesse trabalho. E não tem. Estou vendo evolução. Não tem tijolinho nessa construção. Está vendo involução? Existe essa palavra? Existe. Involução. Esse é um caso eu tenho uma visão um pouco diferente. Opa! Eu acho que o Vitor Pereira, inicialmente, realmente, assim, primeiro porque ele é um treinador completamente diferente do Dorival Júnior. Completamente diferente em relação ao que ele gosta de time de futebol, o que ele pensa futebol. Isso quer dizer que ele tem de se pensar assim sempre? Não, ele pode se adequar ao meio que ele trabalha, pode se adequar ao time que ele assumiu, como é o caso do Flamengo. Interrompendo rapidamente, percebe-se que ele é totalmente diferente mesmo. Com o Dorival, o Flamengo ganhava. Continue. Então, o que acontece, Abel? Me parece que ele, em primeiro momento, tentou uma mudança mais drástica em relação ao time, recuou, a gente comentava aqui, o Vitor Pereira está fazendo coisas que ele não acredita. Isso pode dar certo? Pode. Isso pode dar ruim? Tem uma chance considerável. O treinador está fazendo uma coisa que ele não acredita, não é o que ele gosta de fazer, mas o que ele talvez tentou fazer para o momento. Não teve resultado. Nos últimos jogos, contra o Del Valle e ontem contra o Vasco, me parece que ele está tentando errar ou acertar pela cabeça dele. Isso eu acho que é o mérito dele. Porque ele jogou 3 campeonatos, 3 títulos, perdeu os 3 com o Flamengo, fazendo coisas que talvez ele não acredite tanto no que ele pudesse fazer, e acho que ele está voltando a tentar fazer pela cabeça dele. Thiago Maia pela esquerda, eu acho que é uma opção que ele teve para adiantar o Ayrton Lucas. Ontem o Gerson pelo meio-campo, a preocupação de também ter mais jogadores no meio-campo que o Vasco, por exemplo. O Gabriel mais adiantado, mas o Arrascaeta com menos mobilidade. É um jogador que ele vai tentar deixar mais perto do gol, né? Porque a gente não pode esquecer que o Vitor Pereira no Corinthians, em um primeiro momento, ele falou que Yuri Alberto e Roger Guedes não poderiam jogar juntos. Não poderiam jogar juntos, porque o que ele imagina de futebol, os dois não se encaixavam. Ele teve que se encaixar uma situação, porque é o seguinte, se eu tenho 2 que são melhores que os outros, os 2 têm que jogar. Acho que no Flamengo ele vai tentar fazer isso, mas agora ele já volta a um cenário que talvez ele domine um pouco mais, ou ele acredita um pouco mais, veremos. Eu adorei a sua explanação. Mas discordou de tudo? Não é que eu discordei. Eu adorei, mas eu acho que piora a minha análise sobre Vitor Pereira, tudo que você falou. Por quê? Quando você começou falando do Flamengo, eu já me lembrei. Você falou assim, ele chegou no Flamengo, pensou numa coisa, tentou e não deu certo, agora está mudando. Está fazendo mais com a cabeça dele. Aí eu me lembrei, peraí, mas lá no Corinthians diziam a mesma coisa. Ele chegou com pensamento, que queria um time que pressionasse, tarará, e aí viu que não dava certo porque não tinha preparo físico. Então quer dizer que ele chega nos times... Sem conhecer o time. Sem conhecer, sem saber, sem estudar o time, tenta fazer uma coisa, dá tudo errado e depois muda. Foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo. Então, porque antes, eu pensei, e antes de eu falar, você mesmo falou. Você lembrou lá do Corinthians, você falou de Roger Guedes e Yuri Alberto, que ele mesmo dizia que nunca daria certo. Não. Então tá aí, nação, esses daí são os comentaristas falando aí sobre a derrota do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer com o Vitor Pereira, se vai dar continuidade, o que vai acontecer. Escreva sua opinião nos comentários e a gente se vê aí no próximo vídeo.